Vamos para a licença poética dos fatos e vamos entender. Nós estamos falando de um menino de 5 anos de idade chamado Mefibosete. Mefibosete, o texto em 1 Samuel, perdoe-me, 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Esse texto ele está relatando que Mefibosete, ele sai fugido com 5 anos da cidade onde ele habitava, e nesse translado ele cai do colo do seu tutor, da sua babá, e quebra ambos os pés e fica paralítico. E dali ele foge por uma cidade chamada Lodebar. Eu quero que você entenda uma coisa: quantos têm promessa de Deus nessa noite? Quantos estão aqui dentro que já receberam uma promessa de Deus, ou no ventre da sua mãe, ou no decorrer da sua caminhada? Eu creio que todos, sem exceção, todos os que se encontram aqui têm uma promessa de Deus. Diga comigo: o rei nunca deixa de cumprir uma só promessa. Toma posse dessa palavra. Por que estou dizendo isso, pastor? Porque quando o rei, ele é um rei colocado por Deus e procura obedecer à vontade de Deus. Estou falando aqui não que eu seja rei, não que eu tenha a mesma importância, embora para Deus eu tenha a mesma importância que Davi, você tem a mesma importância que Davi. Quando nós nos colocamos a obedecer a Deus, nós somos como profetas, como sacerdotes, como ministros da palavra, nós somos mensageiros do Pai. Então nós temos que honrar o nome do Pai. E o que está acontecendo na vida de Mefibosete é Deus cumprindo na vida dele uma promessa que havia sido estabelecida pelo próprio rei. No primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 20, a partir do versículo 42, depois que Saul ele está tentando matar Davi e Jonatas não consegue acreditar naquilo, eu vou resumir porque o texto é longo, mas quando chega lá, Jonatas então, ele vai conversar com Davi, e Davi fala: seu pai quer me destruir, seu pai quer me matar. Jonatas fala: não quer, então vamos fazer assim, esbola um plano, e baseado naquele plano, Davi saberia se Saul teria intenção de matar Davi ou não, e ali foi descoberto que havia uma intenção no coração do rei Saul de matar o rei Davi, que na verdade naquela ocasião não era rei ainda intitulado pelos homens, mas era rei ungido por Deus. Amém? Eu não sei qual é o seu cargo, eu não sei qual é a tua posição, não sei o que tu faz aqui nesta noite, mas há já algo estabelecido por Deus na sua vida que vai se cumprir a qualquer momento. Aguarde, espera, se prepara, se posicione, esquiva-se do mal, foge da aparência do mal. Deus ainda vai cumprir a promessa pelo qual Ele te fez. Então, naquela ocasião, Jonatas falou assim: é verdade, meu pai quer te matar, mas eu quero te fazer só mais um pedido, Davi. Que pedido é esse? E Jonatas fala para Davi: quando você for rei, olha que Jonatas fala para Davi: quando Deus cumprir na sua vida aquilo que Ele prometeu, eu quero te fazer um pedido. Seja benevolente com a minha família, seja benevolente com a minha descendência. Logo após, no capítulo de número 24, ainda no primeiro livro do profeta Samuel, Deus entrega Saul na mão de Davi. Davi está cansado, entra no íntimo de uma caverna para descansar, para tirar um soninho, para bater uma soneca, para relaxar o corpo, porque ele está fugindo. E aí não se sabe o motivo pelo qual, mas Saul, que devia ter bebido muita água, chapou naquela noite de água, eu não sei de que mais, ele está apertado e precisava: eu preciso fazer o número 1, não vou entrar naquela caverna ali. Só que Saul também estava cansado. Olha o segredo. Olha como é que Deus fala pra caramba, né? Davi, quando ele entra na caverna, ele não fica logo no início da caverna, ele não fica na primeira etapa. O homem de Deus, quando ele entra na caverna, o homem de Deus, quando ele entra para se refugiar, o homem de Deus, quando ele tem a direção de Deus, ele vai no profundo, ele vai no íntimo, ele vai até o término, ele quer tudo que Deus tem para ele. Davi foi para o íntimo da caverna, ele foi lá para o fundo da caverna. Saul não, Saul está desligadaço, ele só queria arriar ali, fazer o número 1. Então ele vai no início da caverna, a primeira pedrinha que ele vai lá atrás da pedra e... Só que depois que se alivia, ele fica cansado. E para
ele, a caverna é um lugar seguro. E o que ele faz? Ele deita. Tem muitos de nós que estamos relaxando de qualquer maneira e em lugares errados só porque pensamos que é seguro. Cuidado com isso. Quando então Davi percebe que é Saul, e os homens que estão com Davi falam assim: ó, Deus te entregou Saul na tua mão, mata ele. Davi, como homem de Deus, ele entende que não era o momento de matar Saul, que ele não poderia tocar no ungido. Então Saul vai lá, arranca um pedaço da roupa de Davi arranca um pedaço da roupa de Saul. É muito Samuel, certo? E aí a gente embola tudo. Ele arranca um pedaço e sai. E um pouco mais à frente, o desligado de Saul está lá andando, e Davi de longe dá um grito em Saul e fala com Saul: olha, eu não estou te perseguindo, eu não quero o teu mal, pelo contrário, eu quero o seu bem. O Saul grita: que nada, tu quer me matar? E Davi pega aquele pano e fala: tá vendo aqui, ó, o Senhor te entregou na minha mão, eu tive você nas minhas mãos, eu pude ter te matado. Então naquele momento Saul, ele tem um período de lucidez, e nesse período de lucidez ele entende: Davi realmente não quer me matar. Ele teve essa oportunidade. Davi realmente não está me perseguindo. Ele teve essa oportunidade. Então, no capítulo 24 do primeiro livro de Samuel, Saul faz um pedido para Davi. Note bem, o mesmo pedido que Jonatas havia feito. Então, Saul, ele faz o mesmo pedido a Davi, já ciente que quando Deus tem um propósito na tua vida, não tem como parar aquilo que Deus determinou para você, não tem como revogar o que Deus já liberou para você. Então, como Saul entendia que Davi era o responsável, era aquele que o Senhor havia escolhido para tomar o seu trono, porque Saul ainda tinha o trono dos homens, mas já tinha perdido o trono dos céus. Dentro da igreja tem muita gente que tem título de homem, já perdeu o contato com o céu. Dentro da igreja tem muita gente que tem títulos e tapinha nas costas, que é bom disso e aquilo, mas não tem mais sensibilidade do Espírito Santo. Cuidado, cuidado. Teu título não vai te levar para o céu, teu cargo não vai te levar para o céu. Aquilo que você executa dentro da casa do Senhor vai só te dar honra diante de homens. A unção de Deus sobre a tua vida resgata a tua casa, resgata a tua família, sara as suas feridas e te leva para o céu da glória. Entenda isso. Então Saul pede para Davi: quando você for rei, olha o inimigo profetizando aquilo que já foi estabelecido, lembra-te da minha descendência, seja benevolente com os da minha casa. E o rei prometera exatamente aquilo. Agora eu vou começar a ministrar para você, depois dessa longânima introdução. Há uma promessa sobre a sua vida, e aquele que prometeu não se esqueceu. Eu quero te declarar que há um tempo certo para Deus executar na sua vida. Só que esse período você precisa aprender. Esse período você precisa se guardar. Esse período, indiferentemente de como ele está, as circunstâncias que você se encontra, não pode roubar e nem matar aquilo que já foi prometido para a tua vida. Mefibosete era filho do príncipe, neto do rei. Mefibosete é da linhagem real. Mefibosete é um príncipe. E aqui começamos a entender no segundo livro de Samuel 4:4, quando há um burburinho, há uma correria, diga comigo, uma correria desnecessária. Entenda isso. Eu e você, em muitas ocasiões, fazemos muita besteira na nossa vida porque a gente toma atitudes desnecessárias. Esquecemos quem somos, esquecemos da promessa, esquecemos que é um rei que cuida de nós. O povo havia pedido um rei a Deus.
O mundo todo, todas as nações tinham um rei, porém o povo de Deus não tinha. Aqui a Bíblia deixa bem claro para mim e para você. Quando você entra na igreja, aquilo que vira e mexe dizem para você é: você está no mundo, mas você não é do. As coisas da igreja não são iguais às coisas do. O namoro cristão não é igual ao namoro do. Então o reinado do Senhor dentro da igreja, no meio do seu povo, não é igual ao reinado do mundo. O mundo tem seus dogmas, o mundo tem as suas picuinhas, o mundo tem as suas regras. Diga comigo, aqui não. Entenda isso. Sabe o que você está dizendo agora? O mundo pode ter as regras dele, o mundo pode ter as fissuras dele, o mundo pode ter até o julgamento dele, mas na minha vida não. Sabe o que eu estou dizendo para você? Olha para mim, jovens. Você é jovem igual os jovens do mundo. A idade é, o título de jovem é, só que você não é igual aos jovens do mundo. Os jovens da igreja é diferente dos jovens do mundo. Aí eu tenho um batismo, vou falar de batismo. Aí eu tenho um batismo, você tem um batismo? Sim. O mundo tem um batismo? Sim, só que o seu não é igual ao do mundo. Nós temos os mesmos títulos, andamos nas mesmas ruas, estamos debaixo do mesmo sol, sofremos a mesma chuva. Você está no mundo, mas você não pode, não deve, não vai ser governado pelo mundo. Entende isso? E o povo pegou aquilo que o mundo tinha e trouxe para dentro de Israel. Vamos fugir, porque o rei vai matar todo mundo. Ei, querido, esse rei é diferente. Diga comigo, meu rei é diferente. Meu rei não é vingativo. Lá no mundo, quando eu peco, os irmãos querem se vingar. O meu rei perdoa. Quantos precisam do perdão de Deus nessa noite? Quando eu faço alguma coisa de errado lá no mundo, quando eu firo alguém lá no mundo, eu tenho que fugir, eu tenho que me esconder. Mas com o meu rei não, eu tenho que me apresentar e confessar os meus pecados. E Ele é fiel para perdoar. Ele renova a minha vida, Ele me limpa, Ele me pura e fica. Ele me liberta. No mundo, quando você se contamina, o mundo quer te contaminar ainda mais. Na igreja, quando você se contamina, o Senhor quer te limpar, te purificar e te dar uma nova oportunidade de dizer: vai, não peque mais. Você não pode mais andar segundo o que o mundo determina para a sua vida. Foi por isso que Mefibosete saiu do título de príncipe. Foi por isso que Mefibosete saiu da linhagem real para viver mendigando, para viver oprimido, sobre um jugo de pecado, paralisado, sem poder andar e na dependência dos outros. Por quê? Porque ele quis colocar sobre a vida dele a regra que o mundo estabelecia. Pastor, ele só tinha 5 anos. É verdade. Então cuidado com quem você permite que está te conduzindo. Cuidado com o coleguinha na escola que fala assim: cara, vamos matar esse tempo, vamos ficar lá no pátio. Cuidado com os mais velhos, fala: não tem nada a ver não, vamos lá, depois tu fala para tua mãe, depois tu fala para o teu pai. Cuidado com os amigos do trabalho: não, a mulher te perturbou hoje, vamos sair. Vamos parar num canto aí, vamos ficar aqui. Tu não bebe não, mas pô, toma água de coco, vamos ficar aqui conversando, volta para casa agora não. Assim é no mundo. No mundo, quando você se aborrece, você sai para se distrair. Na igreja, quando você se aborrece, você senta e fala assim: vamos conversar. Entende, igreja? O perigo de você trazer de dentro para dentro da sua casa as regras que o mundo estabelece. E quando você faz isso, corre um sério risco de, conduzido pelos outros, cair. E quando se cai, a Bíblia relata que ele quebra as 2 pernas. O que significa? Paralisa você. E a partir de agora, se você quiser fazer qualquer coisa, você se torna dependente daquilo que te fez paralisar. Tá entendendo? Às vezes, tem muita gente hoje preso nas drogas porque se torna dependente daquilo que o fez paralisar. Na bebida, nas discussões, tem gente que não consegue parar de discutir. Tem gente que parece que ele fica... Sabe quando você esquece, abre o gás e esquece de ligar o fogo e contamina todo o ambiente? Tem gente que é assim, fica aguardando qualquer toque para explodir a qualquer momento.
porque está paralisado naquilo. Não, eu tenho que falar. Mas sabe, tem crente que fala assim: não adianta, eu vim para Deus, mas olha, não adianta, se falar comigo vai receber na lata. Você não vive mais segundo as regras do mundo. Você pode repetir isso comigo? Eu não vivo mais segundo as regras do mundo. Se eu sou de Deus, Ele determina o que eu devo fazer. É simples. Agora você imagine por um ato de desobediência. Meu Deus. Eu fiquei pensando, segundo alguns relatos, segundo alguns estudos, Mefibosete, ele ficou em torno de 15 a 17 anos paralisado, porque ele cai com 5 anos, fogem para Lodebar, e depois, quando ele é apresentado aqui no texto que nós lemos, no principal, 2 Samuel 9, ele tem por volta dos seus 21, 22 anos. Então vamos entre 15 e 17 anos. Quanto tempo nós, por isso que eu falo que nós temos que entrar nessa história, quanto tempo nós estamos paralisados? Quanto tempo nós estamos prisioneiros? Quanto tempo ainda não tomamos posse daquilo que Deus já liberou pra gente? Quanto tempo você abriu mão? Há quanto tempo você abriu mão do seu título de realeza? Escuta aqui, meninas. A vida toda você nasceu, cresceu, foi cuidada, amada pelo seu pai e sua mãe, dizendo que você é a princesa, dizendo que você é uma coisa linda, que Deus te abençoou, que você vai ser maravilhosa, ser princesa. E daqui a pouquinho tem meninas que estão abrindo mão da realeza que o pai e a mãe colocaram e lhe deram, porque Deus fez isso, para aceitar qualquer manezinho que vem da rua. Só porque eu disse que você é linda, que você é maravilhosa. Ah, ele é amor. E aí você pisa em quem te tratava como uma princesa. Você esquece de quem te tratava como uma realeza, para dar valor a quem te trata como o reles vagabundo do mundo. Homens também. Princesinho do Senhor. Você vai ser o homenzinho da casa, e de repente a mãe e o pai não presta mais, porque não quer deixar sair com a princesa. Você está abrindo mão da realeza que Deus te deu para andar com os vagabundos que tem pela rua, para andar como alguém que vai te... O que você quer da sua vida? Você quer uma vida eterna ou você quer flashes de felicidade? Flashes de felicidade tá cheio no mundo. Vida eterna há um preço. Ela tem que ser conquistada a cada dia com base de obediência. O nome disso é vida eterna. Agora, você pode viver flashes de felicidade, irmão. Você pode ser muito feliz, muito. De repente, por uma noite, por uma semana, por um mês, por poucos anos, e passar uma eternidade sofrendo. O que você quer da sua vida? Eu penso, Mefibosete, você imagine você crescer. E eu estou falando para pessoas aqui porque o Espírito Santo está falando isso comigo. Existem pessoas aqui que estão na pior, sentimentalmente falando, mas cresceu ouvindo que era príncipe, cresceu ouvindo que era princesa, cresceu ouvindo que tinha do melhor para a vida dele. E sabe o que você está perguntando agora lá em Lodebar? Aonde eu caí? Aonde eu errei? O que aconteceu que eu não consigo mais olhar para mim e ver o príncipe que minha mãe tanto falava, e ver o rei, a princesa que minha mãe tanto falava? O que aconteceu comigo? Imagine Mefibosete crescendo, começando a ter entendimento do que é a vida. Imagine Ziba, porque Ziba tinha contato com Mefibosete, contando as histórias do seu pai, contando as histórias do seu rei. Eu estou falando para homens e mulheres que estão aqui com o ministério enterrado, com a unção enterrada, e lembrando que um dia já foram filhos do rei, mas hoje não consegue mais sentir um arrepio, hoje não consegue mais soltar uma lágrima, porque diz a própria igreja me bateu. É claro que ela te bateu, porque você começou a ouvir mais as coisas que vinham do mundo, que às vezes entram na igreja, do que aquilo que está declarado aqui sobre você. É por
por isso que às vezes a gente fica preso em Lodebar e quer morrer em Lodebar. Mas há uma palavra de Deus para ti nessa noite. A promessa do Senhor, ela vai te alcançar ainda esta noite. A promessa do Senhor, ela rompe as barreiras. Ela vai aonde você estiver, no Lodebar que você viver. A promessa do Senhor invade agora a boca de fumo e resgata o traficante. A promessa do Senhor entra agora nos motéis e resgata aquele que está no adultério, na prostituição. A promessa do Senhor não tem lugar triste, ela te alcança. Basta você abrir o teu coração. Eu imagino que Mefibosete, quando ele descobre quem ele é, eu imagino porque eu faria isso. Quando você descobre quem é você, começa a partir deste momento a renunciar tudo aquilo que você sabe que não é de Deus na tua vida. Eu estou em Lodebar, mas eu não moro aqui. Eu estou em Lodebar, mas aqui não é o meu lugar. Eu estou em Lodebar, não sei como vou sair, mas há uma promessa na minha vida. Eu sei de onde vim. Eu não sei o que eu faço aqui, mas eu sei de onde vim e eu sei da promessa para onde vou. Eu estou em Lodebar, mas eu não vou morrer aqui. Eu creio que ele todo dia ora dessa forma. E o rei? Porque este rei aqui representa o Senhor, alguém que obedece a Deus. Veja bem, o pastor Luiz, pastora Bia, eu somos sacerdotes, por isso que eu só citei nós três. Amém? Quando nós estamos debaixo da vontade de Deus e nós abrimos a nossa boca para falar sobre a palavra de Deus, de acordo com a ordem com que Deus fala, é o próprio Deus falando para você. Não somos nós, mas nós temos a autoridade de Deus para ser interlocutor da palavra dele. Entende isso? Então o rei, logo depois que ele é empossado rei, ainda tem algumas coisas para resolver. Davi ainda tem algumas lutas, ainda tem algumas guerras, ainda precisa vencer umas batalhas. Aí eu me lembro, você vai lembrar disso também, no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Jairo vai até o rei Jesus, até o Senhor Jesus, e pede para que Jesus vá com ele até a casa dele, para que Jesus pudesse curar a sua filha, a filha de Jairo, a Talita. E Jesus, tá bom, vamos nessa. E aí vai, vou falar na minha linguagem. Jesus, Jairo, um bonde junto com ele, vamos meter o pé, vamos para a casa de Jairo, vai rolar um café lá. Então vai todo mundo para a casa de Jairo, uma multidão. Só que Jairo só chamou, diga comigo, Jairo só chamou, mas está indo uma multidão. Enquanto houver multidão, Jesus não vai fazer o milagre. Só que Jesus não para e manda a multidão embora. Porque a multidão, ela não quer profundidade. Multidão quer oba-oba. Multidão não quer responsabilidade. Multidão quer oba-oba. Multidão não quer se entregar, se dedicar. Quer dispersar uma multidão que não pertence a Deus. Marca jejum, marca oração, chama para culto de doutrina. Aos poucos a multidão vai saindo, porque multidão não quer responsabilidade, que é oba-oba. Jesus está caminhando e vai uma multidão com ele. No meio da multidão existe alguém que não quer oba-oba. Existe uma mulher há 38 anos sofrendo com fluxo de sangue. E aquela mulher vai, rompe a multidão, rompe o oba-oba, rompe com aquela monte de gente que não quer nada, e no meio da multidão só uma pessoa toca diferente em Cristo. Aí eu te mostro como a multidão não quer nada com Cristo, só quer viver de oba-oba. Não venha para a igreja como multidão. Se você vier para a igreja por causa de Rafael, Fernanda, Anthony e Hortência que se batizaram, não vou lá, porque eu tenho que dar um abraço neles. Aí eu vou lá, porque é meu filhinho, minha filhinha. Aí eu vou lá. Ei filha, tá de oba-oba na casa do Senhor. Não vou lá porque eu preciso da palavra.
Aí você começa a tirar virtudes do Senhor. Tá cheio de homens e mulheres que vêm para dentro da igreja para agradar pastor, para agradar amiguinho que toca, para agradar o outro que convidou, mas não quer nada. Entra aqui, não sente a presença. Entra aqui, não se derrama diante de Deus. Ei, querido, você está se enganando, que é só oba-oba. Milagre acontece só para aqueles que se derramam, só para aqueles que querem buscar. Milagre só acontece para aqueles que querem se separar. Aí a mulher toca. Pastor, o que isso tem a ver com a história? Estou enrolando? Claro que não. Tem tudo a ver. Havia uma promessa na vida de Mefibosete. Deus já começou a cumprir, só que no meio da trajetória do cumprimento existe uma série de coisas que tem que ser resolvidas. Enquanto Deus ainda não fez um milagre na sua vida, abre os seus olhos espirituais. Ele está cuidando da tua casa, Ele está cuidando da tua família, Ele está cuidando dos teus amigos, Ele está preparando o ambiente que está ao teu redor. Tem muito milagre acontecendo ao redor de você, e você está aqui, eu fica aguardando a tua promessa. Ela vai chegar, não tem para você? Não tem para você, ela vai chegar. Ah, pastor, porque fulano de tal, quanto tempo a senhora esperava ele, seu filho, se batizar? Há quanto tempo a senhora esperava a sua filha estar assim, o seu filho se batizar? Há quanto tempo você aqui, 5 anos aguardando o batismo? Quanto batismo você viu? E eu creio que cada batismo, e eu aguarda, espera, vai chegar a tua hora. Enquanto a tua hora não chega, o Senhor não para de trabalhar em tudo que está ao teu redor. Jesus ia para sarar a vida de Talita, filha de Jairo, mas enquanto ele não chegava, ele tinha que curar uma mulher enferma, ele tinha que ensinar uma multidão até buscar ele com autoridade, com verdade, parar de buscar de qualquer jeito. Quando ele chega na porta de Jairo, ele para a multidão e fala assim: não vai entrar ninguém. Parecia agora Jesus Nascimento. Vai subir ninguém, Jesus, não vai entrar ninguém. Tá cheio de gente, tira todo mundo daí. Eu só quero quem tem compromisso. Pai e mãe, João, Pedro e Tiago, só vocês, mais ninguém. Deus está separando homens e mulheres nessa noite que vai mudar a história, tá? Deus vai levar você para um quartinho, filho. Vai ser só com vara de goiabeira. Toma de bênção, toma de bênção. Vara de goiabeira, que nem a vovó me batia, daquelas que não quebra. Deus vai te sacudir nessa noite. Enquanto Davi foi empossado rei, irmã Vera, Davi ele não tinha tempo para lembrar da promessa, porque tinha muito serviço para fazer. Mas quando o tempo de Davi começou a acalmar, quando ele venceu as suas guerras, botou as coisas em ordem, quando a casa de Davi estava em ordem, quando ele parou e ele foi buscar o Senhor, o que o Senhor fez ele lembrar? Fiz uma promessa para Jonatas, fiz uma promessa para Saul. Aí ele entra aqui no capítulo 9 e ele diz: ainda há alguém que tenha ficado da casa de Saul? A história está acabando já, tá, meu irmão? Diga comigo: o inimigo todo dia não vai desistir de mim. Não esquece disso. Eu sou mais que vencedor. Quantos tem aqui nessa noite? Mas isso não impede do inimigo tentar me derrubar todos os dias. Eu sou abençoado. Você pode profetizar isso? Mas não impede de todos os dias vir setas ao seu alcance. Vir setas, algumas vão te acertar, tá? Algumas vão te acertar. Outras vão até te derrubar. Mas elas não vão te destruir. Tome posse disso. Chegou a vez, agora vai todo mundo dizer: chegou a vez. Chegou a vez de Mefibosete, o rei lembrou dele. Existe um, quem é? Mefibosete, manda chamar. Olha o que o incircunciso faz ao inimigo. Isso aqui é forte. Ele diz assim: e disse o rei: não há alguém da casa de Saul para que eu faça de benevolência de Deus? Então disse Ziba: ainda há, Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Sabe o que isso quer dizer? Eu gostaria que você entendesse isso. Se eu estiver viajando demais, faz assim, ó. Sabe o que significa isso, né? É puxar o pastor para ele descer, que está viajando muito. Eu viajo na palavra. A palavra me dá essa licença poética de viajar. Sabe o que o Ziba fala para Davi? Existe um, pastora, mas ele é aleijado dos pés. Na mesa de rei,
pode entrar alguém deformado? Sim ou não? Na mesa do rei pode entrar alguém com marcas, deformado? Na mesa do rei pode entrar alguém indigno? Sim ou não? O inimigo está dizendo para o rei: tem um sim, mas ele não é digno de ficar na tua mesa não. Tem um sim, mas ele não é digno de andar na tua presença não. Tem um sim, mas ele não pode. Sabe onde ele mora? Ele mora em Lodebar. A palavra Lodebar significa o seguinte: Debar, lugar de plantio. Debar, lugar de planície. Debar, lugar de pastos verdejantes. E o pressuposto Lô significa uma negativa. Significa então Lodebar não tem planície, não tem pastos verdejantes. Por isso Lodebar era tratado como um lugar dos esquecidos. Lodebar era uma cidade onde se obrigava as pessoas que eram indesejáveis e que não pudessem estar próximo à sociedade. Leprosos, pessoas com fluxo de sangue, aleijados, cegos, as pessoas que a sociedade separava, que não poderia conviver com a sociedade, moravam em Lodebar. Sabe o que significa, traduzindo para a nossa vida? Pessoas que estão em pecado, pessoas que andam em pecado, pessoas que praticam pecado, pessoas que vivem o pecado, estão longe da presença do rei, estão longe da unção do rei, não podem andar junto com aqueles que andam com o rei. É assim que o mundo diz, só que o rei não quer saber. Nessa noite não importa qual o teu pecado, não importa qual o teu rei, o teu erro, não importa qual a tua mancha, não importa se você é aleijado. Nessa noite o rei falou: não quero saber de nada, traz ele aqui. Eu não quero saber qual é o seu defeito. Essa noite eu vou cumprir na tua vida a minha promessa. Ele é aleijado, o problema é dele. Ele vai vir na presença do rei. Eu não quero saber o que o mundo pensa de você. Eu não quero saber se você mora num lugar esquecido. Nessa noite eu me lembrei de você. Traz. E eu sei que eu estou pregando para muita gente aqui. Eu acho que eu estou nessa fila também. Porque a gente peca, irmão. A gente erra. Pastor também. Só que o rei nessa noite está te convidando, está te chamando. O rei dessa noite, ele não está importando como você está. Ele tem algo preparado para mim e para você. Só que tem uma coisa muito interessante, que é o mesmo texto que a gente vai encontrar aqui. A Bíblia fala aqui no versículo 6, em 2 Samuel 9:6. Vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, disse a Davi, se prostrou com o rosto em terra. Se você for num texto de Mateus, meu Deus, Jeremias, ele corre. Mateus 22, se eu não me engano, lá no versículo 6, o rei prepara um banquete, chama os convidados, só que os convidados não vão. E o rei fala: o banquete está preparado, porém os convidados não são dignos. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Nessa noite, quando você colocou o coração a vir no culto de hoje, especificamente de hoje, todos os cultos é um banquete, de uma forma diferenciada. Mas o que o Espírito Santo fala no meu coração, quando você decidiu vir hoje, Deus falou assim: vou preparar o melhor que meu filho gosta. Hoje eu vou tocar aquele louvor que ele gosta tanto, que ela gosta tanto, que não ouve há muito tempo. Existem pessoas que estão aqui nessa noite, que infelizmente não vão participar do banquete porque preferem viver no erro. Não vão participar do banquete porque não tem coragem de enfrentar o rei. Se eu for lá, o rei vai me revelar. Se eu for lá para me assentar na mesa do rei, eu vou ter que expor os meus problemas. Se eu for lá, o rei vai ver quem eu sou e vai ver o que eu não. Tem pessoas que preferem se esconder no seu pecado do que se revelar buscando a mesa do rei. Mefibosete tinha tudo para fazer isso. Só que Mefibosete, quando ele chega diante do rei, o primeiro ato de um jovem aleijado é se prostrar, é reverenciar ao rei. É sobre isso que eu estou falando contigo nessa noite. Nós já vamos entrar num período de oração. O Ministério de Louvor vai tocar uma canção.
E eu gostaria muito que você pudesse reverenciar ao rei, com o seu coração se prostrar e reconhecer ao rei. Esse ato de Mefibosete fala assim: eu não sou digno. Esse ato dele se prostrar diante do rei fala assim: eu não sou digno, mas eu estou aqui diante do Senhor. Será que você entende isso que Deus está falando com você? Eu vou falar por mim, porque eu também não sou digno, mas hoje eu estou na presença do rei. Quantos creem que o rei está nesse lugar? Já foi profetizado, eu senti muito a presença do Senhor desde quando começou o culto. Eu não sou digno, mas o Senhor permitiu que eu estivesse hoje na mesa dele. Você não é digno, irmão. Você que está nos acompanhando pela internet, você não é digno. Não tenta dizer: não, o pastor não sabe o que está falando. Fica você se enganando. Nós não somos dignos, mas o rei hoje nos chama. Então vamos reconhecer quem é o rei e deixar o rei fazer o que ele tem que se fazer sobre a mim e sobre a sua vida. Quando Mefibosete se prostra, pastora, e reconhece o reinado de Davi, sabe o que Davi fala para ele? Sabe o que Davi fala para ele, irmã Nete? A partir de hoje, você vai sentar na minha mesa todos os dias. Deus está te chamando de volta a partir de hoje. Ele quer você na mesa dele, significa na presença dele todos os dias. Se eu pudesse, com a famosa licença poética que a palavra nos dá, se houvesse hoje uma borracha de ordem espiritual, Deus hoje estaria apagando todas as suas falhas, todos os seus pecados, todos os seus erros, e dizendo assim: a partir de agora eu vou cumprir na tua vida tudo aquilo que você passou uma vida ouvindo, mas que nunca recebeu. Estão preparados para tomar posse do teu lugar na mesa do rei? Você está preparado para tomar posse daquilo que o rei preparou em especial para você? Imagina a cena. Meu Deus, eu viajo demais. Imagina a cena todos os dias. Aleluia. Isso vai acontecer hoje aqui, eu creio. Todos os cultos, pastor, todos os cultos, irmão Bruno, a gente faz um louvor com carinho, a gente prepara uma palavra com carinho, está sempre aquele mesmo, os filhos. Mas hoje Deus falou o seguinte: prepara a mesa. Os filhos chegaram, os que são da igreja chegaram, os que estão aqui todo dia chegaram, os que ministram chegaram, os que louvam chegaram, os que pregam chegaram, os que intercedem chegaram. Vamos começar o culto, rei. Faltou alguém. Não vai começar enquanto não chegar o meu convidado. Cadê o convidado do rei nessa noite que ele está esperando chegar? Ei, querido, está todo mundo sentado, um olhando para o outro. Vamos começar a cear, vamos começar a cear. O rei está assim, ó. Ainda não. Ainda não. Por quê? Espera, ainda não ouviu o barulho. Daqui a pouquinho, no meio daquele silêncio, alabachuri canta lamaná. Sabe o que o rei ouve? Claro que eu estou conjecturando, tá, meus irmãos? Que eu não sei nem se existia esse artifício naquela ocasião, mas a Bíblia me relata que aquele homem era paralítico. Ele não andava, ele tinha problema nas duas pernas. E quando você imagina alguém com problema nas duas pernas, como é que ele se locomove? Com muletas. Tá todo mundo quietinho aguardando o rei, tá assim: ainda não, ainda não. Daqui a pouquinho se escuta entrando na sala do rei. Ploc, ploc, ploc. Que é isso, rei? Que é isso? Tá chegando o meu convidado, tá chegando o meu aleijado. Eu tô ouvindo o barulho da muleta. Ele tá vindo todo quebrado, ele tá vindo todo arrastado, ele tá vindo todo moído, mas ele tá chegando aqui. O meu convidado tá entrando. Eu vou purificar, eu vou salvar. Aí ele não vai nunca mais largar a muleta, então eu nunca mais largo ele. A partir de hoje ele vai viver comigo, ele vai morar comigo. Eu tenho um problema, pastor. O médico falou que não tem cura, então a partir de agora tu vai morar comigo, tu vai viver comigo, eu vou cuidar de você. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Nessa hora os filhos não entendem nada, mas o rei escuta o barulho. Há uma promessa sobre a minha vida.